Fala galera, beleza? Trazendo para vocês agora a aula de número 10, função inversa, galera. A última aula, a última parte teórica para a prova. Ainda vou gravar mais uma aula para vocês com exercícios, só para vocês talvez tirarem algumas dúvidas ali. Então existe a possibilidade de gravar essa aula com exercícios. E aí o conteúdo está fechado, essa é a última parte do conteúdo referente para a prova, tá galera? Então vamos ver aqui rapidinho. Então função inversa, o que é uma função inversa, galera? Ó, função inversa, galera, ela só vai poder, então, função inversa, a função inversa, a gente marca ela aqui com a seguinte conjectura, f na menos 1. Bom, a função normal é o f e a função inversa é f na menos 1, é só uma simbologia, tá, galera? Bom, o que vai ser a função inversa? Então, obrigatoriamente, galera, a função inversa tem que ser uma função bijetora, tá, professor? Por que tem que ser bijetora? Pelo seguinte modo, a gente já viu, ó, se tu tá meio em dúvida, olha lá a aula de número 8, que lá eu explico certinho para vocês que é uma bijetora, uma sobrejetora e uma injetora. Por que não pode ser uma sobrejetora, professor? Vamos pensar no seguinte, qual que é a ideia da função inversa? A ideia da função inversa, galera, é você trocar os elementos do domínio pelos elementos do contradomínio. Então, no domínio você tem A, B e C, e no teu contradomínio você tem D, E e F. Então, qual que é a ideia da função inversa? A função inversa, então aqui é a função normal. A função inversa, você vai trocar os elementos do domínio pelos elementos do contradomínio. Então, o que você vai fazer? O que é x em um vira y no outro. Então, ó, o f na menos 1 vai ser, ó, d, e e f. E aqui vai ser a, b e c. Então, você só fez o que era domínio virou contradomínio, o que era contradomínio virou domínio. Essa é a ideia da função inversa. Por que isso acabe com a bijetora? Vamos ver os exemplos na sobrejetora e na injetora, porque elas não podem ser. Só pode ser quando for uma bijetora. Então olha lá. Se a gente tentar fazer na função sobrejetora, galera. Então, por exemplo, aqui numa função sobrejetora. Então anota aí que inversa somente em função bijetora. Então, ó, se eu tentar fazer a inversa numa função sobrejetora. Então, função sobrejetora é aquela função, galera, que você vai ter aqui no teu domínio. Você vai ter aqui, por exemplo, A, B, C e D. E no teu contradomínio você vai ter E, F e G. Bom, qual que é a obrigação da sobrejetora? Vou até anotar aqui, sobrejetora. Qual que é a obrigação da sobrejetora, galera? A obrigação da sobrejetora é que todos os elementos do contradomínio sejam imagem. Então, olha lá, o A com o E, o B com o F, o C com o G e o D aqui com o G também. Maravilha, todos os elementos do contradomínio são imagem. Então, fechou a ideia que é uma sobrejetora. Professor, é uma injetora? Não é, por causa disso aqui, ó. Então, automaticamente, ela não é também uma bijetora, ela é somente uma sobrejetora. Maravilha? Então, essa é a ideia, ela só é uma sobrejetora. Bom, se eu fizer a inversa disso aqui, o que é contradomínio vira domínio, e o que é domínio vira contradomínio. Então, olha lá. Agora eu inverti, ó. Mas as ligações se mantêm, galera. Então, ó. E, F, G, e aqui, ó, A, B, C e D. Agora, olha lá, ó, o E tá ligado com o A, o F tá ligado com o B, e o G, ele tá ligado com o C e com o D. Olha, galera, não pode acontecer isso aqui não pode. Por isso que a gente não consegue fazer inverso de uma função sobrejetora apenas. Tranquilo? Isso daqui não pode acontecer. Tranquilo? Não pode ter um domínio
um domínio não pode ter duas imagens, tá, galera? Então essa é a ideia. Um domínio tendo duas imagens não dá. Maravilha. Tá, então a sobrejetora não pode por causa disso. E a injetora, professor? Por que a injetora não pode? Eu vou até apagar aqui esse elemento aqui. Vou apagar esse elemento aqui. E vou botar... eu vou até deixar aqui, senão vai ficar DFG. Aqui vou botar um H, vou botar um I. Então, ó, o D ligado com o H e o I sobrando, galera. Tá? Injetora, cada um ligado com um só. Pô, maravilha, professor. Cada um ligado com o seu, legal. Então respeitou a ideia de injetora. Só que ó, sobrou um. Então se sobra um, você não tem uma sobreinjetora. Aqui você tem uma injetora apenas. Uma injetora apenas. Uma injetora. Tá, professor, se eu quiser fazer inversa dessa função aqui. Quero fazer inversa. Vou lá tentar fazer inversa. Então ó, o que é domínio vira contradomínio. E o que é contradomínio vira domínio. Então ó, fazendo a inversa, aqui é a função original, aqui vai ser a função inversa. Função inversa então vai ser, ó, E, F, G, H, I. E os elementos ali que era do domínio que virou contradomínio. A, B, C e D. Bom, respeita as ligações que estavam. E com A, F com B, C com G aqui que era antes, e H com... Pô, professor, sobrou um elemento aqui no domínio. Pode sobrar elemento no domínio? Não pode, jamais. Então, automaticamente, você não pode ter uma inversa também numa função injetora. Você só pode ter inversa de funções bijetoras. Tranquilo, galera? Então, essa é a ideia. A ideia da inversa é você pegar o domínio e transformar em contradomínio e o contradomínio transformar em domínio. É basicamente isso aí. E você só pode fazer para funções bijetoras. Maravilha. Vamos ver uma aplicaçãozinha aqui em uma função então, galera. Como é que eu faço para aplicar isso em uma função? Prestem muita atenção. Então, por exemplo, ó, vamos calcular a função inversa. Ó. Quero calcular a função inversa. Eu tenho a função aqui f de x. E eu quero calcular o f de menos x. Então, de menos 1, de f de x elevado a menos 1, que é a função inversa. O que a gente vai fazer para fazer esse cálculo, galera? Presta muita atenção que não é muito difícil. Então, o primeiro passo, galera, é trocar o x com o y. Então, ó, eu vou botar os passos aqui e a gente já faz um exemplo. Então, vamos fazer o exemplo aqui, depois eu vou botando os passos aqui conforme está resolvido. Então, por exemplo, aqui, ó, a função f de x é igual a 3x menos 1, tá? Tá aqui. Bom, a gente já comentou em outras aulas que o f de x, galera, é a mesma coisa que y é igual a 3x menos 1. Lembram disso? É a mesma coisa, f de x e o y é a mesma coisa. O que você vai fazer? Então, primeiro passo, anota aí, primeiro passo, trocar o x pelo y. Então você vai trocar o x pelo y. Então aonde tem x vai virar y e aonde tem y vai virar x. Como assim, pessoal? Então, ó, vou só trocar. Então vai ficar x igual a 3y menos 1. Só troquei o x pelo y. Só fiz essa troca. Sem segredo nenhum. Tá, segundo passo agora, professor. Segundo passo é você isolar o y. Isola o y agora. Você não tem aqui, ó, 3y menos 1, então, ó, x é igual a 3y menos 1. Eu vou isolar o y. Passo o menos 1 primeiro para o outro lado. Fica x mais 1 igual a 3y. E o 3, 3 passo dividindo. X mais 1 sobre 3 é igual a y.
Ô, professor, isso é a função inversa? É. Essa é a tua função inversa. Y na menos 1 para dizer que é inversa de Y. É só isso, professor. Só isso, galera. Sem muito segredo. Vamos fazer mais um exemplozinho aqui. E daí a gente já pode concluir essa ideia de função inversa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui. Opa, passei aqui um pouco. Não, tranquilo. Aqui a gente só vai ver um outro exemplo aqui só para ficar claro como é que efetua aqui a função inversa. Então preste muita atenção. Por exemplo, dei a função aqui. Vou deixar os passos aqui anotados para a gente seguir os passos. Então se ele te der a função te der a função y igual a 5x mais 1 mais 2, vou botar mais 10, 5x mais 10. Maravilha, o que você vai fazer então? Trocar o x pelo y. Então, aqui vai ficar x igual a 5y mais 10. Professor, só isso, galera. Segundo passo, isola o y. Então fica x igual a 5y mais 10. Vou isolar o y, passo o x para o outro lado, fica x menos 10, que é igual a 5y. Passo o 5 dividindo, fica x menos 10 sobre 5, que é igual a y. E fechou a tua resposta. Aqui acabou. Se tu quiser melhorar um pouquinho isso aqui, você até pode deixar com x sobre 5 menos 10 sobre 5, que é igual a y. X sobre 5 é igual a menos 2 é igual a y. Professor, fechou? Fechou, galera, sem muito segredo. Tranquilo? Então esse é o cálculo da função inversa. E função inversa só cabe para a função bijetora, galera. Então essa foi a última aula. A gente ainda vai trabalhar uma aulinha de exercícios ali mais próximo da prova. E é só isso, galera. Tranquilo? Mantenha os estudos, forte abraço e até a próxima.